Cid, o mordomo de Bolsonaro. Tenente-coronel e muambeiro de joias. Música sertaneja nos ajuda a pensar. É sofrência. Conspirações do Zap bolsonarista. Porque hoje o governo mundial é de esquerda. Então eles possam o quê? Controlar a todos ao mesmo tempo. Patriotas. Coluna do Garrone de volta, tudo bem, gente? Olha, na semana passada eu recebi muitas críticas por conta de uma fala minha. Calma, muita calma, eu vou falar desse assunto no final. Parece até que vocês não me conhecem. Aqui na Coluna do Garrone tem um contexto, né? Porque muitas vezes eu falo e eu quero dizer exatamente o oposto do que eu tô falando. O nome disso é ironia. E mais do que isso, eu vejo a Coluna do Garrone um vídeo separado não fala tudo sobre mim. Aqui é igual novela, gente. Para entender mesmo, tem que seguir. Para você entender o contexto, conhecer as personagens. Não dá para só assistir um vídeo e achar que vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. É claro que isso é uma desculpa para eu dizer o que eu sempre digo. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo à irônica Coluna do Garrone. Gente, hoje talvez esse seja um vídeo muito pessoal, porque eu vou falar de certa forma como funciona a minha cabeça, que eu chamo de aleatória, já chamei de aleatória, né? Meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas. Eu, como trabalho com política, né? Não só aqui no canal, mas eu trabalho de correspondente na CNN Portugal, eu consumo muita política, eu leio, eu vejo TV, eu ouço podcast, e eu tenho que dar uma descansada às vezes. Eu tô pedalando muitas vezes, eu tô ouvindo um podcast, mas muitas vezes eu estou ouvindo música. E que música eu ouço? Tem de tudo. Mas eu queria destacar um tipo de música que me ajuda a pensar a política. A música de sofrência. Especialmente Marília Mendonça, que eu amo desde muito tempo. É muito engraçado, porque muitos dos meus amigos só sabem quem é Marília Mendonça, ou só ouviram falar de Marília Mendonça por minha causa. E muitas vezes tem um nariz torcido para Marília Mendonça, porque conhece só aquela música, ei, infiel, eu quero. Marília Mendonça é muito mais do que essa música, que foi a música que ficou mais conhecida, se eu não me engano, foi música de novela. Então, não torçam o nariz, simplesmente parem. Marília Mendonça é a cultura brasileira e um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, que o último álbum dela é um álbum muito especial e mostra uma mulher muito madura. E você vê nas imagens do álbum dela referências a Van Gogh, referências a Edward Hopper, sabe? Então achar que é uma coisa menor, eu acho uma besteira, eu acho um elitismo, tem uma voz muito boa. E quando a gente fala de sofrência e política, tem temas que são comuns. A gente lembra muito do presidente Bolsonaro fazendo metáforas de política com casamento, namoro. Dá para pensar assim também. Mas assim como as relações afetivas, as relações afetivo-sexuais, na política também tem briga, tem traição, tem separação, tem rompimento, reaproximação, tem mentira, tem tensão, tem p***. A nossa política, independente de quem seja, com raras exceções, é muito pouco protocolar. É uma coisa muito visceral, assim, cordial, naquele sentido usado por Sérgio Buarque de Holanda, não o cordial que as pessoas acham que é o cortês ou gentil, mas aquele sentido cordial do Sérgio Buarque de Holanda funciona assim. Eu acompanho os assuntos da política, ouço música. Acompanho os assuntos da política, ouço música. E muitas vezes eu tô lá pensando em alguma coisa que está acontecendo em Brasília, investigações, tretas, CPI, e vem um clique, vem um link. E eu pensei, a gente está falando muito da questão das joias do presidente Bolsonaro, e toda a operação ali para fingir que as joias não eram dele, aquela operação de recompra do advogado dele, com informações ali, tem informação de que uma nota de recompra da joia de Bolsonaro tinha o nome do advogado dele, mas o personagem principal dessa história, que é o Mauro Cid, eu chamo de personagem principal porque seria o Jair Bolsonaro, mas nesse momento que eu estou gravando, a gente não tem quebra de sigilo dele e da Michelle, então eu estou tratando ali o Mauro Cid como um operador dessa organização. Tem uma música de sofrência que vai bem a calhar no caso de Mauro Cid. Mais que uma, mas eu vou ressaltar uma. Eu ouvindo
uma música específica de sofrência, da Marília Mendonça, me remeteu ao conceito de delação premiada, né? Delação premiada é quando alguém que participou de um esquema criminoso, de uma organização criminosa, reconhece que participou dessa organização criminosa e delata os seus superiores em troca de uma redução da pena. Mas, no fim das contas, essa pessoa que delata, ela não se livra das penalidades. Ela pode diminuir as penalidades, mas ela não vai ser inocentada. Então, no fim das contas, não é bom para ela e é pior, é ruim para a pessoa que ela delata. E o que vem à minha cabeça é uma música muito famosa da Marília Mendonça, que é Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. É um resumo em forma de sofrência do que é uma delação premiada. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Eu já falei aqui na coluna passada da Carla Zambelli, que tem uma música da Marília Mendonça que serve muito para Carla Zambelli. Por quê? Ela seguiu a cartilha do bolsonarismo direitinho, né? Convocou militares para dar um golpe, desdenhou a máscara. Ela botou o hacker de Araraquara, aquele que foi responsável, no fim das contas, pela Vaza Jato. As informações que ele divulgou foram responsáveis por mostrar ao Brasil o que eram ali as entranhas da Lava Jato, a Vaza Jato. Ela pega esse cara e põe do lado do presidente Bolsonaro, e agora ele diz que o presidente Bolsonaro teria ali sugerido, perguntado se ele poderia violar urnas. Carla Zambelli, a pistoleira dos Jardins, véspera de eleição, ela vai lá e corre com uma arma na mão, numa eleição super disputada, em que Bolsonaro, pesava sobre Bolsonaro essa ideia de ser um homem violento, de estimular a violência, uma aliada sua correndo nos Jardins, Zona Nobre de São Paulo, atrás de um homem negro. Atrapalhou Bolsonaro, e Bolsonaro, claro que ele nunca assume a culpa, então ele atribui parte da culpa pela derrota dele a essa cena de Carla Zambelli correndo com uma arma atrás de um homem negro. Uma atrapalhada toda. E eu falei na semana passada que tem a música perfeita para Carla Zambelli, que ela deveria cantar para os bolsonaristas, já que ela foi abandonada, ninguém quer ela, que ela devia cantar a música. Eu vou te processar, você vai ver, por abandono de incapaz. Você vai ver, incapaz de viver sem você. É isso. Abandono de incapaz, ela tem que processar os bolsonaristas porque abandonaram ela, né? Abandono de incapaz. Só que aí eu pensei em outro caso. Vocês devem ter visto que é uma treta que as pessoas adoram assistir, uma treta deliciosa entre Joyce Hasselman, ex-bolsonarista, se lembra? Ele depois rompeu com o Bolsonaro, tentou a reeleição e parece que nem para síndica ela ganhou. E aí eu pensei num diálogo entre Carla Zambelli e Joyce Hasselman. E essa música é uma música da Marília Mendonça em que uma mulher fala para outra, uma amiga, sobre um boy lixo que não merece ela. E aí não tem como a gente não pensar em Carla Zambelli, Joyce Hasselman e Jair Bolsonaro. Joyce Hasselman cantando para Carla Zambelli. E a música é assim, ó. Tá de novo com essa pessoa, não tô acreditando. Você vai fazer papel de trouxa outra vez. Você não aprende mesmo, hein? Pra você, isso é amor, mas pra ele, isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém na lista, aí liga pra você, te usa, joga fora. E aí, o mais importante, que é o refrão, aí você pensa, Joyce Hasselman, a todo pulmão, cantando pra Carla Zambelli. Para de insistir, chega de se iludir. O que você tá passando, eu já passei e sobrevivi. Se ele não te quer, supera. De mulher pra mulher, supera. É legal, porque no feminejo, que é o sertanejo feminino, você tem algumas músicas que têm essa sororidade, né? De mulher para mulher, supera. Tem uma traição, tem um macho tóxico, alguém ali fez papel de trouxa, no caso as duas, né? Joyce Hasselman fez papel de trouxa, mas aprendeu e agora está aconselhando a amiga, e ela está olhando de fora a situação e diz, o que você está passando, eu já passei e sobrevivi. Se ele não te quer, supera. De mulher para mulher, supera. Então a sofrência ali, tentando... E eu acho que ajuda. Eu já fiz um vídeo aqui, não sei se vocês viram,
que é um vídeo que eu tracei alguns arquétipos que podem ser usados para a gente pensar política. Porque o debate político fica muito raso, e tem referências, eu acho que são importantes, que podem nos ajudar a pensar a política. Eu falei, por exemplo, o conceito de eminência parda, que é um conceito interessante de política, que é aquela pessoa que tem poder, mas não está nos holofotes. Enfim, fiz um vídeo inteiro sobre várias referências, vários arquétipos, várias referências que podem ser usadas para analisar política. Eu estou usando aqui a referência do sertanejo, que, como eu disse, pode ser usado porque tem vários elementos que são comuns a relações afetivas e sexuais e também à política. Mas essa história, dessa conversa de sororidade com Joyce Hasselman e Carla Zambelli não existiu, tá? Foi aqui um devaneio meu. E teve outro, não sei se vocês acompanharam essa situação. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, ex-ministro, ex-governador, ex-tudo, ele fez elogios ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Que a gente sabe, Augusto Aras, né, teve uma pandemia e ele não viu. Teve uma pandemia, ele achou tranquilo, assim, gente, 700 mil pessoas, não, nada a ver. Bolsonaro, ataque golpista, não. Então tinha uma aliança ali, digamos, informal. Você aqui é precavido, vou chamar de uma aliança informal, mas havia um crush mútuo ali. E vem o senador Jacques Wagner, faz elogios publicamente ao Augusto Aras e diz que ele foi fundamental para a promoção da volta à normalidade. Alguém que ignorou as falas e atos golpistas do presidente Bolsonaro e também toda a má condução, a desastrada e dolosa condução da pandemia pelo governo de Jair Bolsonaro, e o Jacques Wagner diz que ele ajudou a volta à normalidade. Então tem ali alguém falando, olha, tem gente que pode gostar de você aqui do outro lado e tal. Será que o PGR ficou animadinho com essa possibilidade de continuar sendo PGR? Não sabemos, né? Mas aí eu tava lá pedalando e ouvi uma música que tem tudo a ver com isso. É uma música de amor, mas a gente pode pensar nessa relação PGR-Bolsonaro. A música fala de uma pessoa que recebe mensagem às 4h15 da manhã, e aí começa o relato, né? Quem nunca recebeu mensagem às 4h15 da manhã? Então, a música, o eu lírico, a pessoa que canta seria o Procurador-Geral da República, tá? A música é 4h15. De quem? Marília Mendonça. E a música diz assim, essa eu não vou cantar não, eu vou recitar. Diz assim, 4h15, vem falar comigo, diz que eu tô sumida. Respondi, pois é, aqui tá tudo bem. Então, Bolsonaro, 4h15 da manhã, manda uma mensagem pro PGR e diz, oi sumida. Aí ele diz, pois é, aqui tá tudo bem, tudo do mesmo jeito, com os mesmos defeitos, então ele reconhece que tem os defeitos e tal, uma pessoa elevada. Aí ele diz, o PGR, a diferença é que alguém me aceitou do jeito que eu sou, falando do Jacques Wagner, que elogiou, falou que ele contribuiu para a volta da normalidade. Muito gentil, o PGR, ele diz, mas que bom que você perguntou, só demorou um pouco para me procurar, né, porque Bolsonaro saiu lá em janeiro e essa fala do Jacques Wagner foi recentemente, então demorou um pouco para o Bolsonaro me procurar. E ele fala para o Bolsonaro, eu já sabia que esse lance ia acabar, o que começa errado nunca vai durar. Então reconhecendo ali que aquela aliança ali não ia dar muito certo por muito tempo. E aí vem o refrão, que aí fecha a história dos dois. Ele diz, olha o que você fez. Era meu grande amor, PGR falando pro Bolsonaro. Era meu grande amor, hoje é só mais um ex, né? Um ex-presidente. Trocou sua certeza por qualquer talvez. Então ele diz que com o PGR estava lá, estava seguro, não ia abrir processo criminal contra ele, estava seguro, então trocou essa certeza por qualquer talvez, ou seja, enveredou com os golpistas, né? Trocou o PGR, que tinha ali um verniz de legalidade, pelos golpistas que queriam fechar o Supremo e tudo mais, não aceitavam o resultado da eleição. Aí diz o PGR, te perdoar não quer dizer que eu vá voltar. Então ele pode até perdoar o Bolsonaro, falou, eu entendo, você é um golpista raiz, sempre foi assim, então vamos aceitar. Mas não quer dizer que eu vá voltar, porque olha, lavei minhas mãos, te vira aí. Aí no final ele encerra, lembrando que são 4h15, ele diz, tá tarde para você me ligar. Desculpa, mas eu vou desligar. Não é perfeito? Bolsonaro manda uma mensagem e liga para o PGR às 4h15 para repensar a relação. Então Marília Mendonça aqui na música, ela fala de um casal que está mal resolvido e
acerta as contas. Então diz que era o grande amor, hoje é só mais um ex, te perdoar não quer dizer que eu vou voltar, desculpa, mas eu vou desligar. O PGR vai lá e desliga na cara do Bolsonaro. Quer dizer que houve essa ligação? Não quer dizer que houve essa ligação, mas poderia ter havido, e Marília Mendonça teria aqui o dom profético de antecipar essa ligação de Bolsonaro para o PGR. Mas aí a gente vai para o tema de hoje. Não sei se vocês entenderam o que está escrito na thumb. Será que vocês entenderam? Com a cara do Cid? Não sei se vocês entenderam. Mas eu vou explicar, porque é uma coisa que eu não entendo. Uma coisa que eu não entendo. E aí eu gostaria de ouvir vocês, meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas. Por que essa aliança? Por que essa relação tão íntima de Mauro Cid com Bolsonaro? O que estará por trás? Vamos lembrar, Mauro Cid, um militar exemplar. No jargão militar, ele é 01 de turma, ou seja, no ano que ele entrou ali na AMAN, que é a escola que forma os oficiais do Exército, naquele ano ele foi o melhor aluno, o 01 de turma. Tinha todinho para virar general. E nas Forças Armadas, quando você tem família militar, um pai general, isso pode ajudar, assim, quase como uma coisa monárquica. E aí você vê as acusações que tem ali, segundo a Polícia Federal. Ele teria participado de uma organização criminosa para usar a estrutura do Estado para desviar bens presenteados por autoridades estrangeiras. É o que diz a Polícia Federal. Tem também falsificação de carteira de vacina, mobilizou o Estado para poder fazer com que Bolsonaro, ele mesmo, Cid, a família, Bolsonaro e família, tivessem um cartão de vacina, inseriu no sistema, então tem esse ato de inserir no sistema do SUS uma informação falsa. Tem muitos depósitozinhos em dinheiro, né? O depósito aqui, saca aqui, muito igual. O povo gosta de dinheiro, não acredita no Pix. E também aquela tentativa de liberar a joia no aeroporto. Tudo isso ali como Mauro Cid como operador. Mas ao mesmo tempo a gente vê nas imagens alguém muito servil, né? Afinal ele era o ajudante de ordem, está sempre ali carregando uma pastinha, arrumando uns papéis, ali na live acertando uma luz, corrigindo o enquadramento do celular, ajusta a temperatura do ar-condicionado, então, e tem pagando as contas de Michele, né? Essas coisinhas bem servis. Então tem esse lado aí um pouco de servir, de submissão de um clássico macho beta, servindo ao macho alfa que é Bolsonaro. Para Bolsonaro ser macho alfa, o Mauro Cid tem que ser muito macho beta mesmo, né? Porque o Bolsonaro é um clássico macho beta. Agora, por quê? A pergunta que eu fiz, por que o Cid participou disso? Um militar tão promissor que provavelmente chegaria ao posto de general. Por que ele fez isso? Hein? Por que será? Por dinheiro? Pode ser por dinheiro. É uma questão importante. Por ideologia, será que o 01 de turma, o cara tão promissor, tão inteligente, acredita mesmo na invasão comunista? Não sabemos. E aí, a gente tem que relembrar. Bolsonaro fugiu do Brasil no dia 30 de dezembro. O Cid seguiu junto, né? Foi lá para a Flórida junto com o Bolsonaro. E segundo a Polícia Federal, funcionou ali como um mambeiro de joia junto com o pai dele, o Cid pai, Cidão. E é muito interessante a gente lembrar dessa informação, ter essa informação em mente, que a imprensa vinha falando que o pai circulava ali pelo exército dizendo que era um constrangimento ver o filho preso, porque ele era um preso político. Então seria ali um constrangimento para o filho, um absurdo você prender alguém por uma questão política. Só que aí, depois dos desdobramentos recentes das investigações da Polícia Federal, a gente vê que o Mauro Cid pai estava participando também dessa venda de joias. O exemplo mais clássico ali é ele que tirou foto, porque estava mandando a foto de um objeto recebido por um país estrangeiro, um objeto dourado, tirou a foto e apareceu a cara dele. Então aquela preocupação com a imagem, com a reputação e tentando rotular a prisão do filho como uma prisão política, caiu por terra. Agora, por que Mauro Cid se manteve junto com Bolsonaro? Quando um presidente vira ex-presidente, ele tem direito a funcionários, correto? Tem direito a funcionários. Mauro Cid não entrou nessa. Não entrou. E aí, a partir dessa situação, eu fiquei pensando, nesse momento em que Mauro Cid deixou de ser ajudante de ordem oficialmente,
e também não virou um funcionário do ex-presidente Jair Bolsonaro ao qual ele tem direito. E eu pensei numa versão fantasiosa, porque assim, ele gosta de servir o Bolsonaro. Gosta de servir. Tinha uma carreira promissora, tinha um curso para ele fazer nos Estados Unidos, abriu mão para poder ser ajudante de ordem, mordomo, lacaio do Bolsonaro, então ele gosta de servir o Bolsonaro. Ele gosta de servir, tem um pouco ali de submissão, então eu pensei numa música, e a música não é da Marília Mendonça, mas sim da Lauana Prado, que eu também adoro a voz da Lauana Prado, é muito boa a voz dela. O que Cid, o macho beta do macho beta, falaria para Bolsonaro numa versão fantasiosa e um quê de homoerótica, tá? Quando eu ouvi essa música eu pensei, gente, é o Mauro Cid. Então, vamos lá, a música se chama Cobaia, de Lauana Prado. Renatinho, não vou cantar não, tá? Porque então não precisa do efeito. Ou talvez eu me empolgue, cante e você põe um efeito. Tá bom, Renatinho, vamos ver. Então a música é assim, chama Cobaia. E diz assim, não é brincadeira, tá? Eu não vou inventar uma linha aqui, é tudo verdade. Então a música começa assim. Lembrando que o Cid acabou de ser ajudante de ordem, tá sem função. Tá sem função e tá com o Bolsonaro lá na Flórida. Aí você imagina o diálogo dele com o Bolsonaro na Flórida. A música diz: você tem um emprego pra mim? Olha aí, qualquer coisa que me mantenha perto de você. Isso é a letra. Então ele pede um emprego. Eu quero ficar só pertinho, eu quero ficar pertinho de você, tô acostumado. Fiquei 4 anos, quero continuar ainda pertinho de você. E a música continua. Posso fazer cafuné no seu cabelo, eu vigio o seu sono, sei lá. Até provo o seu beijo. Aí entra a parte homerótica, que é a fantasia do Garrone. Até provo o seu beijo para ver se a barba vai arranhar. Entendeu? Eu faço qualquer coisa. Então ali, eu faço cafuné, eu vigio o seu sono, eu testo a sua barba, eu posso ser fiscal do seu olhar. Olha que bonito, eu posso ser fiscal do seu olhar. Nem precisa pagar. Essa parte do nem precisa pagar é uma licença poética, porque a gente sabe que precisa pagar, preferencialmente em joias ou em dinheiro vivo. Ele fica então ali admirando o mito, sendo fiscal do olhar de Bolsonaro. Olha isso, que bonito. Mas não precisa pagar, tá? Não precisa pagar, por licença poética. E aí ele continua. Pego sua toalha para quando você sair do banho, servindo. Aí diz, posso ser a cobaia para quando você fizer seus planos. Pego sua toalha para quando você sair do banho, posso ser a cobaia para quando você fizer seus planos. E aí eu faço um adendo aqui, uma nota do editor, porque a gente poderia botar assim, posso ser a cobaia para quando você fizer seus planos golpistas, né? Acho que funciona. E aí tem uma parte muito erótica nessa relação tóxica, submissa e homoerótica, mas não vou entrar nisso porque ficaria muito tesão na coluna do Garrone, não sei se vocês suportariam. E tem a frase final que é: me prenda, me abraça e não saia. Porque ele tá numa relação tóxica de submissão e não consegue querer sair da relação. Então fala, me prenda, me abraça e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me abraça e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Cid total, vocês concordam? Me prenda, me abraça e não saia. Aceito esse emprego de cobaia? Concorda? Isso na minha cabeça, tá, gente? Não tem qualquer base factual. Não, tem um pouquinho de base factual. Tá? São 2 versões. Ou uma organização criminosa para vender bens presenteados por autoridades estrangeiras e lavagem de dinheiro, ou uma relação homerótica de submissão. Uma tá mais documentada, tá? Que é a da Polícia Federal. A minha é uma viagem. Então, eu fiquei pensando também que o Mauro Cid trocou de advogado pela 2ª vez. Ele tá no 3º advogado. Aí eu pensei, no primeiro advogado era o mesmo do Bolsonaro. Eles compartilhavam advogado, vocês sabiam? E depois ele trocou por outro. Nesse momento que eles compartilhavam o advogado, aí eu pensei numa música da Simone e Simaria, que eu também adoro. Adoro Simone e Simaria. Pena que elas separaram, mas adoro as duas, tá? Agora a Simone tá... eu adoro as duas. Eu não sei porque elas brigaram, porque eu não investigo a vida pessoal das pessoas, mas eu gosto da música, elas são demais. E tem uma música, uma das músicas mais famosas da Simone e Simaria, que talvez se adequasse àquele primeiro momento em que eles tinham o mesmo advogado. Porque eles estavam assim, vamos ficar juntos, é só nós mesmos, vamos embora. E a música da Simone e Simaria se chama Regime Fechado. E o refrão da música é:
Oh, 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 não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. A música é o seguinte, eles cometeram um crime e querem passar o resto da vida presos juntos. Talvez esse tenha sido o primeiro momento. Depois, o Cid trocou de advogado. Esse segundo advogado foi um advogado especializado em delação premiada. Aí, depois de toda essa reviravolta de venda de joia nos Estados Unidos e tal, o advogado foi embora. E ele tá com um terceiro advogado. Não sei o que houve, né? Para você trocar de advogado no meio é porque rolou treta. Não sei porquê. Agora, provavelmente, o Mauro Cid está cantando outra música da Marília Mendonça, que é O Meu Cupido é Gari. Você conhece a música que fala: o meu cupido é gari, só me traz lixo, 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 você é prova disso. Ou seja, Bolsonaro é o boy lixo de Cid. Será que é isso? Não sabemos, porque as informações são muito fechadas, né? A gente não tem como saber, a gente sabe por detalhes que transbordam, como, por exemplo, uma notinha com a assinatura do advogado o Frederico Assef, uma troca de advogado aqui, Michele Bolsonaro já está com advogado também. A gente vai vendo essas manifestações públicas e publicamente a gente vê os aliados do presidente Bolsonaro falando: não, ele está muito tranquilo, né? É porque tranquilo, você não pode dizer que a pessoa está mentindo, né? E tranquilidade não é uma coisa mensurável. Então dizer que está tranquilo não quer dizer absolutamente nada. Entenderam como funciona a cabeça do Garrone? E é a primeira vez que eu compartilho esse jeito de ver a política aqui. Não sei nem se faz sentido para vocês, mas para mim o tempo inteiro é quase como um gatilho. Eu tô lá ouvindo a Marília Mendonça e pá, conecto com a política. Não sei se faz sentido, mas eu recomendo que vocês consumam esse... E é engraçado, porque eu gosto das mulheres do sertanejo. Eu só citei mulher aqui, eu não citei homem. Não sei porquê, eu gosto das mulheres do sertanejo. Ouçam com carinho. E aí eu vou citar, ó, Yasmin Santos, Paula Matos, Lauana Prado, Simone Simaria, Marília Mendonça, quem mais? Tem várias, muitas. Tem umas que eu não gosto também, mas eu não vou falar de quem eu não gosto, vou falar de quem eu gosto. Então citei aí, consumam, isso também é a cultura brasileira, tá? Não torce esse nariz, tá bom? Agora, esse momento que eu dou um corte. E agora é o momento que a gente embarca nos grupos bolsonaristas no WhatsApp. Então a gente viu, o mundo real tá pegando fogo. Tem a questão das joias. Como é que será que esse assunto está sendo tratado nos grupos bolsonaristas? É o assunto principal aqui quando se fala de bolsonarismo. Mas como é que os bolsonaristas... Será que vai cair a ficha? Eu já adianto que não, porque a ficha não cai. Aqui é um lugar para a gente ver o que é a mentalidade do bolsonarismo e como eles podem contornar e dobrar a realidade para poder confirmar o que eles acreditam, né? Que Bolsonaro é um mito, que o Brasil sofre com uma ameaça comunista, e hoje tem coisas muito especiais. Tem coisas muito especiais, como, por exemplo, que Alexandre de Moraes está descontente com a qualidade da cocaína no Brasil. Você não sabia? Tá lá no Vi no Zap. Tem o Bolsonaro que vai ser diplomado presidente. Você não sabia que o Bolsonaro vai... O governo mundial. Sabe o governo mundial? Tem um governo... Você não sabia? Você também não sabia. E esse governo mundial apoia o presidente Lula. Tem uma versão pro apagão, que aconteceu recentemente, não sei que dia você está vendo isso, mas teve o apagão, e tem o caso das joias. E tem ainda profecias bíblicas se confirmando. E aí, diante dessas alucinações todas, eu só consigo pensar numa música, que é de Marília Mendonça, em parceria, um feat com Maraí Maraíza, que é: amiga, você tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa. Amiga, você tava bebaça. Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara. Bem-vindo ao quadro Vê no Zap. A minha explicação, tenho que fazer. Tá na minha tela, tá na sua tela. Eu mexo aqui, mexe aqui. Isso aqui são as informações que eu coleto dos grupos bolsonaristas, jogo para esse grupo aqui, onde só tem eu, e compartilho com vocês. Esse aqui é o universo do bolsonarismo. Vamos falar de joia? Vamos falar de joia. A gente sabe aí tudo, você já sabe. Então não vou explicar, mas aí tem a versão que está circulando. E é uma versão que não está circulando só nos grupos bolsonaristas, ela está circulando na web em geral. Foi compartilhada essa versão por autoridades bolsonaristas, entre elas deputados e também o filho do presidente, que é isso aqui, é uma portaria que comprovaria que o Bolsonaro, autorizaria Bolsonaro a
fazer o que quiser com as joias, porque essa portaria diz que as joias são de uso personalíssimo. Mas, assim, é engraçado, aí está escrito aqui, caso encerrado. Então, tem toda essa operação, já pegaram a compra, recompra, foto né? E ninguém se tocou que tudo isso foi baseado numa regra que não valia. Alexandre de Moraes não se tocou, a Polícia Federal não se tocou. Aí chegou um bolsonarista, caraca, achei um papel. A princípio, quando houve o escândalo das joias, aquelas joias que vieram da Arábia Saudita, levadas na comitiva do almirante, que era ministro de Minas e Energia, a primeira reação foi negar. Então, quando houve, falou, não sei de nada, não sabia, tal. E agora, depois que está tudo encalacrado, você está tentando provar que pelo menos era de uso pessoal. Ué, mas ele não sabia, como é que era de uso pessoal? Enfim, agora vamos para um vídeo que eu achei muito interessante, porque é bom lembrar que isso aqui, os grupos bolsonaristas, não são um lugar onde você pode buscar notícias. Aconteceu hoje, isso está aqui. Às vezes acontece isso. Mas tem muitos vídeos, áudios, memes, que são vídeos antigos que ficam ali, ó. E eu já mereço, deprimidinhos e deprimidinhas, eu mereço like, eu mereço que você compartilhe, tá bom? Porque eu faço milhões de coisas, vocês veem um pouco da minha vida aqui, mas eu faço outras coisas. Eu não tenho tempo de fazer milhões de estratégias, marketing digitais. O que eu faço? Eu edito um vídeo, jogo no YouTube, jogo para Deus, espero que vocês compartilhem. Infelizmente, se eu tivesse tempo, eu fazia várias estratégias, promovia vídeos, não tenho tempo para isso. E esse vídeo aqui tinha quase 10 minutos. Eu tive que ouvir tudo e simplificar para vocês. Simplificar não, mas reduzir para vocês não vomitarem. Eu sei que vocês tomam um plazilzinho, assim, antes de ouvir no Zap. Então eu joguei ele para pouco mais de 2 minutos, tá? Eu peguei assim só o suprassumo, o extrato do chorume, para compartilhar com vocês. A famosa voz em off de quem não diz. Não diz. É um macho palestrinha que ele basicamente explica o mundo. Sabe o mundo? Então eu vou explicar aqui. E é um vídeo que envelheceu mal, vocês vão entender. Vamos lá, o macho palestrinha explicando o mundo. O que acontece é o seguinte, eu explico bem a vocês. A questão no Brasil, de nossa eleição, ela não é uma eleição exclusiva do Brasil. Tá? Esquece isso. O mundo inteiro, o G7, eles têm interesse que entra um cara de esquerda. Porque hoje o governo mundial é de esquerda. E Bolsonaro peitou as ONGs, peitou diversas entidades estrangeiras dentro do país, colocou mais de 3 ou 4 vezes o número de militares na Amazônia, todos militares. Então foram pegos dezenas e dezenas de milhares de quilos de ouro, diamante, esmeralda, tudo que ia saindo para fora. Eram toneladas que saíam todo mês. E começou a atrapalhar. E não é só ouro, não. Nós temos nióbio, nós temos grafeno. Você tem o Canadá, que tem 3% do nióbio do mundo, é um país rico, onde ninguém paga a plano de saúde, porque a saúde é bancada pelo Estado através da venda de nióbio. Nós temos 97% de nióbio e o povo mora na fila do INSS. Então, o objetivo dos grandes dominadores globais é manter o povo na merda, na miséria e cada vez menos gente aqui dentro. E Lula sempre favoreceu isso, a esquerda sempre favoreceu isso. São vendidos. Ele não quer patriota. A esquerda não tem pátria. Tanto que vocês viram o que ele fez com o dinheiro brasileiro, mandando para tudo quanto é país, e o povo aqui numa miséria, filha da... O sistema financeiro global quer Lula no governo. O que começou a parar um pouquinho a exploração, não parou totalmente, porque o governo é de muito pouco tempo, é o governo Bolsonaro. Então o Bolsonaro é a persona não grata para o mundo. Porque o estrangeiro sempre fez o que quis aqui, nesses 33 anos, né, de governo praticamente comunista, socialista que nós tivemos. Se os generais não fizerem nada, foram vendidos sim, foram comprados a peso de ouro. Isso está na cara. E quando você tem um patriota aqui, eles querem tirar, como tiraram a família imperial, que eram patriotas. E quando você tem um conhecimento maior, tu fica até mais indignado. Eu tentei me controlar para não falar bobagem. Esses generais vendidos, todos colocados nos últimos anos por Fernando Henrique, Lula e Dilma, todos comunistas, deixando tudo isso acontecer. O grande mestre aí, Olavo de Carvalho, antes de morrer, falou: Bolsonaro é um excelente administrador e está administrando muito bem o Brasil, mas é um péssimo governante. Um abraço aí, pessoal. Fica com Deus todo mundo. Fica com Deus. Então, Bolsonaro é um grande administrador, mas não faz um bom governo. Tá, então vamos lá. Vamos recapitular o que a gente aprendeu aqui com o macho palestrinha em off. Ele diz que tem um governo mundial, tá? Tem um governo mundial e esse governo mundial é de esquerda, tá? O governo mundial apoia ONGs. Agora, o governo mundial, eu fico pensando... Esse governo mundial manda na China também? Manda na Rússia? Será?
E esse vídeo, como eu disse, envelheceu mal, né? Porque fala dos militares que guarneceram melhor a Amazônia, aumentou o número de militares na Amazônia, e eles pegaram dezenas de quilos de ouro, diamante e esmeraldas. Né? Ele que está dizendo isso, né? Os militares pegaram dezenas de quilos de ouro. Como envelheceu mal isso, né? Tem o nióbio, né? Que o nióbio é aquilo que sempre volta. O nióbio vai salvar o Brasil. E a gente descobriu que o Canadá tem saúde gratuita porque paga saúde gratuita com nióbio. Tá bom? E o Brasil tem nióbio e a saúde é uma porcaria. Então, como é que paga a saúde no Canadá? Com nióbio. Tá lá no orçamento. De onde sai o dinheiro? Do nióbio. Os grandes dominadores globais, que é a expressão que ele usa, querem manter todo mundo na miséria. O Lula também quer isso. O Lula tá junto com os grandes dominadores globais. O Lula é vendido. Aí usar a palavra vendido, de novo, envelheceu mal. A esquerda não tem pátria, vendida para o mundo. Vendida para o mundo. Envelheceu mal também, né? Porque a gente estava falando aí de vendas de joias nos Estados Unidos, né? E fala que o Lula mandou dinheiro dos brasileiros para fora. Como envelheceu mal isso também, né, gente? Dinheiro dos brasileiros. Porque quando você ganha um presente, um chefe de Estado ganha um presente, é um presente para o Estado brasileiro, portanto, de todos os brasileiros. Se ele pega esse e vende, e no exterior, ele está fazendo o quê? Mandando dinheiro para fora. Então, o sistema financeiro quer Lula, porque a gente sabe que o sistema financeiro, que até onde eu sabia, o sistema financeiro era assim, o que sintetiza o capitalismo em si. Mas o sistema financeiro, a gente sabe, aprendeu aqui que o sistema financeiro é comunista. O Bolsonaro interrompeu 33 anos de governo praticamente comunista e socialista, então a gente teve um governo praticamente, que é um termo da ciência política, praticamente socialista comunista. Os generais, todos comunistas, foram vendidos, comprados, a peso de ouro. Envelheceu mal. E o governo mundial, esse dos grandes dominadores globais, querem tirar os patriotas, como a família real. A família real foi... Então ele é um saudosista do Império, porque a família real era patriota. Aquela família, sabe, que era super brasileira, aquela família era patriota, toda europeia, né? E citam Olavo de Carvalho dizendo que Bolsonaro era um ótimo administrador. E tem a frase que eu adorei, que ele fala, quando você tem conhecimento, você fica indignado. E ele se controlou para não falar bobagem. Ele se controlou para não falar bobagem. Então, ainda bem que ele se controlou e não falou bobagem, não é mesmo? Aleatoriedades bolsonarentas ou bolsonaríticas. O apagão. Esse aqui eu achei bom, tá? Esse aqui eu achei bom, achei engraçado. Como é que explica o apagão? Dentro da lógica bolsonarista é bom. Porque o Lula tem uma imagem de um homem com os cabos e o Lula roubou os cabos e teve o apagão. É engraçadinho, é engraçadinho. Qual é a outra? E por isso, né? A gente tem que defender, vocês não estão defendendo não? Ó, tá circulando lá, impeachment já. Fora Lula. O motivo é um detalhe, tá? Não precisa de motivo, mas tá lá a campanha. E tem também uma coisa que também super, super clássica aqui dos grupos, que se vocês veem isso aqui, vocês viram que essa ideia de separatismo já vinha por aqui. Aí veio o Romeu Zema, né? E fez o discurso separatista, falando que Nordeste é vaquinha magra, né? Animalizando brasileiros. E aí tá isso aqui. Murujá, estimulados por fala de Zema, separatistas propõem dividir Brasil em dois. Diz aqui, já pensou se realizar? Que maravilha. É o que está escrito aqui. Vocês estão por fora. Eu tenho certeza que vocês não sabem. Eu não sei que horas você está vendo isso, mas hoje, à meia-noite, vai acontecer isso. O povo vai diplomar Jair Bolsonaro. Agora, o que é hoje? Hoje é um conceito aberto. Porque isso aqui circula, volta. Então hoje pode ser daqui a 2 meses, hoje pode ter sido, hoje pode ser hoje pode ser quando. Mas hoje, meia-noite, o povo brasileiro aqui, ó, deve publicar isso em todas as redes sociais e colocar esse diploma no lugar da foto. Já trocou sua foto de perfil? Tem até meia-noite para trocar. Para ficar por uma semana, para que o mundo saibam, que escolhemos Bolsonaro. E deve escrever isso na publicação. Olha lá, abre aspas, anota, hein? Nós, povo brasileiro, entregamos esse diploma a Jair Messias Bolsonaro, presidente reeleito da República Federativa do Brasil. Fecha aspas. Passe adiante para todos saberem que Bolsonaro vai receber o diploma dele online. É um diploma de presidente online, tá bom? Pelas mãos do povo brasileiro. O povo brasileiro, a gente sabe o que é povo brasileiro. Agora vamos ver o diploma, né? Vamos ver aqui. Vamos fazer um trabalho de perícia aqui. Então, é o povo brasileiro, mas aqui no título ele põe Tribunal Superior Eleitoral. Então é povo brasileiro? Enfim, não sabemos. Então aqui, pela vontade do povo brasileiro, expressa nas urnas no dia 30 de novembro. Temos um problema. Por quê? Segundo a mitologia bolsonarista, Bolsonaro ganhou no primeiro turno.
Então não foi no 30. 30 foi o segundo turno. Tá errado isso aqui, gente. Ou então temos uma divisão entre os bolsonaristas. Ele venceu só no segundo turno? Não era no primeiro? Não era no primeiro? Temos que ver. Então vamos lá, vamos ver. Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, candidato pela coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, PL. Foi eleito presidente da Aí tá República, né? Um assento, né? Um diploma oficial do povo brasileiro, né? Tá faltando um assento. República Federativa do Brasil. Este diploma que o habilita a investidura no cargo perante o Congresso Nacional em 1º de janeiro de 2023, nos termos da Constituição. É uma diplomação online do povo brasileiro retroativa a 1º de janeiro, tá bom? E quem assina? Aqui, ó. Ministro, povo brasileiro, presidente. Entendeu? Viralizou, diplomou. Tem esse aqui, gente, falta assunto, né? Falta assunto, aí eles ficam achando pelo em ovo. O Xandão está descontente, segundo uma bolsonarista. Xandão está descontente porque a cocaína no Brasil tem qualidade ruim. Não vou falar mais nada, vamos ouvir. Brasil, e com tantos problemas para se resolver aqui, como corrupção, desemprego, fome e impostos absurdos, o nosso ministro Cabeça de Ovo anda mesmo preocupado com a má qualidade da cocaína. Quantos e quantos brasileiros vão para o exterior e, ao utilizarem cocaína, morrem de overdose? E por que isso? Porque utilizam a mesma quantidade que usam no Brasil. Só que a droga no Brasil, exatamente por ser também esse corredor, é a droga mais batizada que existe no mundo. Seja maconha, seja cocaína. É a droga de menor qualidade. Então nós somos um país corredor, o maior consumidor de maconha, o segundo maior consumidor de cocaína e ainda de baixa qualidade, aí sim, com mais riscos ainda ao usuário. Eu só não sei o que é mais absurdo, né? A cocaína batizada ou esse tipo de fala saindo da boca de um ministro do STF. Isso sim é um absurdo. O debate de drogas, ele acaba sendo muito simplificado e até infantilizado, né? É um debate sofisticado e a gente vê que o compromisso dessas pessoas que são contra as drogas é em acabar com as drogas. Só que o objetivo deveria ser a saúde das pessoas, né? E qual é a melhor saída para melhorar a saúde das pessoas? A guerra às drogas já existe desde 1900 e Richard Nixon. E ano a ano, quem ganha essa guerra são as drogas, né? E não conseguiu resolver. Continuar na guerra às drogas vai resolver o problema das drogas? Não tem nenhuma evidência de que isso funcione. O objetivo seria evitar que pessoas se tornem dependentes, evitar que pessoas morram por causa das drogas. Qual é a saída? É proibir geral? Adianta proibir geral? Ou é tratar o problema como um problema de saúde e não de polícia? Né? Em 50 anos, mais de 50 anos, é polícia, e tá aí. Mas, enfim, né? É contra-intuitivo, é contra o senso comum, mas essas palavras, tipo, contra-intuitivo, é muita sílaba, então os bolsonaristas não entendem, então ficam nessa. Querem liberar as drogas para intoxicar e matar nossos jovens e tal. É um debate muito sofisticado, mas sofisticação é tudo que você não vê aqui no Vinuzab. Agora, essa aqui, eu tenho que pedir atenção para vocês, porque é uma profecia bíblica que está se realizando com base num versículo bíblico. O versículo bíblico diz: quando disserem... Põe um eco, Renatinho. Põe um eco aqui para ficar uma voz de Deus. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles. Fecha aspas. Bem, o mundo está acabando. Você não sabia que o mundo está acabando? Eu não sei se o mundo está acabando porque o governo mundial já se instalou, como mostrou aquele outro meme da voz em off, mas esse vídeo aqui não é o governo mundial que se instalou, é o governo mundial que vai se instalar ainda, você não sabia? Preste atenção, é uma profecia bíblica. Eu não vou dar spoiler porque vocês vão entender. É uma senhora reagindo a um vídeo que mostra ali essa profecia bíblica se realizando. Ela reage a um vídeo de um sei lá, se é um pastor, não sei. Que dia é hoje? 13 de agosto? Não é 13 de agosto porque já passou 13 de agosto. Então, quando você estiver vendo esse vídeo, o mundo já vai estar acabando, porque 13 de agosto é o dia do mundo começar a acabar. Então saiba que o mundo está acabando, tá? Desculpa, dei um spoiler, o mundo está acabando. Não sei se você sabia, aqui em primeira mão.
tá? Então vamos ver. Então aqui, acordo de paz que será assinado no dia 13 de agosto de 2023. Já passou, mas aqui, ó, a partir desse acordo de paz, e como a paz vai destruir, segundo aquela profecia bíblica, a partir do dia 13 de agosto começa a destruição do mundo, tá? Então estamos em plena destruição do mundo, tá? Só para vocês saberem, essa é a premissa para você entender esse vídeo. Vamos ouvir. Olha, eu quero muito cuidado, era um vídeo longuíssimo e eu fiz uma versão aqui mais reduzida para vocês, ok? Vamos lá. O vídeo que eu vou mostrar agora é a respeito do acordo de paz, que será assinado no dia 13 de agosto desse ano, 2023. E outros acordos que serão assinados através do Jared Kushner. Fique até o final e entenda. A delegação conjunta Estados Unidos e Israel chega a Abu Dhabi em viagem direta inédita sobrevoando a Arábia Saudita. Conversações em andamento para colocar em vigor a normalização inovadora entre Israel e Emirados Árabes Unidos. Isso aqui é muito sério. Isso é uma notícia, viu? Vídeo do Jared Kushner sobre a união dos povos e religiões no Oriente Médio. Anunciaram um acordo de paz histórico. Olha isso. Gente, veja até o final. Lembra daquele versículo? Quando vos disserem paz e segurança, Tessalonicenses. lhe sobrevirá repentina destruição. Aonde que é o acordo de paz? É naquela região, exatamente cumprindo assim as profecias bíblicas. Tudo bíblico. Tudo que ele tá falando aqui tá lá em Apocalipse. O Jared, ele afirma que em 13 de agosto de 2023, Trump e Netanyahu se reunirão com o Mohammed bin Zayed, o herdeiro dos Emirados Árabes, para inicializar o último acordo de Abraão entre palestinos e israelitas. Nos Emirados, Gente, o sheik olha Mohammed isso. bin Zayed anuncia a construção da casa da família abraâmica. Porque Abraão, ele é conhecido e também, explicação. vamos dizer assim, seguido de certa forma no islamismo, judaísmo e cristianismo. Eles precisam ter uma justificativa para unir todas as religiões, para que não haja mais essa divisão entre religiões, então eles possam o quê? Controlar a todos ao mesmo tempo. Tá É aí. disso que se trata, é só disso que se trata, controle total. É muito difícil. Vamos lá. A premissa é que vai ser um acordo, vai ser assinado no dia 13 de agosto. Já foi, né? A gente aqui... Mas ele fala no futuro ali, vai ser no futuro, mas já foi. E o Jared Kushner vai assinar esse acordo, junto com Benjamin Netanyahu e os Emirados Árabes. A premissa aqui é que o Jared Kushner tem poder. Só que o Jared Kushner, ele é conselheiro da Casa Branca. Ou melhor, ele foi conselheiro da Casa Branca no governo Trump. Ele é genro do Trump também, ele é casado com a filha do Trump, Ivanka. Então esse acordo que vai ser assinado é por alguém que já não é mais no governo. As imagens que a gente viu ali tinha escrito Jared Kushner e o crédito dele, conselheiro da Casa Branca, que ele não é mais. O Trump não é mais governante. Então, só disso, tudo que vem depois estaria errado. Mas vamos continuar aqui. Então, Jared Kushner não é ninguém, tá tudo errado. Houve, de fato, um acordo durante o governo Trump, os acordos de Abraão, mais de um, que previram ali o reconhecimento mútuo de Israel com países que não reconheciam Israel. Israel é pouco reconhecido no mundo árabe / muçulmano. E por esses acordos de Abraão, além dos Emirados Árabes, também o Bahrein e o Marrocos reconheceram Israel. Agora tem voo direto do Dubai e Tel Aviv, o que era impossível porque eles não se reconheciam como países independentes. E é interessante que essa senhora aqui viu nisso, ou ela viu nas palavras do cara lá, do pastor, sei lá, que isso é uma profecia bíblica. E o bom da profecia bíblica é que você pode, é freestyle, né? Você pode fazer do jeito que você quiser. Porque essa poderia ser usada, essa mesma frase e esse mesmo movimento de reaproximação de países naquela região de Israel, poderia ser usado quando, por exemplo, o Egito reconheceu o Estado de Israel, ou quando a Jordânia reconheceu o Estado de Israel, né? Poderia ser uma concretização dessa profecia que diz: quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles. Por que quando teve o acordo de paz com a Jordânia, o acordo de paz com o Egito, veio a destruição? Não veio. E aí tem uma questão que eu acho interessante, que ele lê lá a notícia, que vai ser construída a casa da família abraâmica. E ele solta a frase que o Abraão é conhecido
de certa forma, é seguido, de certa forma, por Islã, o cristianismo e o judaísmo. Ele não é seguido de certa forma. O Islã, o judaísmo e o islamismo são religiões abraâmicas. Então, a casa da família abraâmica é tipo o óbvio. Mas, eles veem que as religiões no mundo são divididas, então não pode haver o controle. Isso é uma iniciativa dos Estados Unidos, do Trump ainda, na figura do Jared Kushner, junto com Israel, na figura do Benjamin Netanyahu, representando o povo judeu, né? O primeiro-ministro representa o povo judeu, o Donald Trump, que não é mais... Mas enfim, mas o Donald Trump representa o cristianismo e os Emirados Árabes representam o Islã. Essa união é para acabar com as divisões, unir... Eles estão vendo reconhecimento entre países soberanos, mútuo, como uma tentativa de unir 3 religiões para controlar o mundo. Trump não é mais presidente, Jared Kushner não tem mais poder, essa imagem é antiga, o acordo é só acordo de reconhecimento mútuo, mas agora está se instaurando, tá? A partir do dia 13 de agosto, então já começou, tá? É um governo mundial de todas as religiões, tá? E o governo mundial, porque a gente viu que já tinha um governo mundial que era de esquerda, que tinha um sistema financeiro, as ONGs, o G7, que queriam Lula. E agora o governo mundial, não sei se é um novo governo mundial, será que é um golpe no governo mundial de esquerda que já existia? Não sabemos, mas tem essas 2 teses aí, do governo mundial que se instalou, unindo as 3 religiões, as 3 religiões que, de certa forma, seguem o profeta Abraão, de certa forma, e também o governo que... Não sabemos, tá bom? Não sabemos, mas você que busca algum sentido... aqui não é o lugar para você achar sentido. Aqui é vir no Zap, gente. Para de buscar sentido. Tá bom. Então vamos finalizar aqui. Eu quero só 2 coisinhas aqui. Aleatoriedades bolsonarísticas. Isso aqui. Faz o L, tá? Qualquer coisa que dá errado, o lema é faz o L, tem até aqui. O selo faz o L. E aí, colocar um ladrão na presidência só poderia dar nisso. Roubos e furtos em residências, no estado. Isso aqui foi no Bom Dia SP. TV Globo, jornal local do SP. Do Hoje de São Paulo. E tem lá, roubos e furtos. Em 2019 eram quase 7 mil registros. Em 2022 caiu, durante o governo Bolsonaro, caiu para 3 mil. E agora, em 2023, disparou para 15 mil. E a culpa é do Lula. Só que tem a fonte aqui, Secretaria de Segurança Pública, Lei de Acesso à Informação. Secretaria Estadual de Segurança Pública. Então eu fico imaginando se o governador fosse petista. Isso ia ser culpa do governador. Mas como o governador é o Tarcísio, a culpa é do governo federal. E para terminar, a gente tem aqui um Snoopy com uma mensagem, né? Bendito seja o sol, que nos lembra que a luz sempre rompe a escuridão. Bendito seja Deus, que nos concedeu mais um dia de vida. Bom dia. Então, o Snoopy aqui é imerso, que a gente sabe que o Snoopy ia adorar isso, né? Tá aqui imerso na misoginia, na conspiração, no golpe de Estado. Será que o Snoopy é golpista? Para os bolsonaristas, o Snoopy é golpista. Esse foi o quadro no Zap. Dê o adjetivo que você quiser para essas pessoas que a gente vê aqui. Essas pessoas estão aí, estão do nosso lado, estão nas nossas famílias, estão no nosso trabalho, e essas pessoas votam, como eu e você. Gente, vamos caminhando para o fim. Antes, queria fazer aquela explicação, mencionei lá no início, sobre o último vídeo que eu falei do genocídio, e falava da incompetência de Bolsonaro para ser genocida diante de genocidas clássicos, que eu relatei o genocídio da Iugoslávia, o genocídio na África e na Namíbia, o genocídio da Shoah, do Holocausto. Alguém me cobrou também o genocídio em Ruanda. Eu já falei de Ruanda aqui, porque é um assunto também sobre o qual eu já li bastante. E muitas pessoas cobraram, você não falou do genocídio indígena, da morte dos Yanomami. E é muito engraçado porque eu falei disso no vídeo. E falei que o genocídio mais perfeito é aquele genocídio que depois que ele acontece tem um apagamento. E eu citei nominalmente 2 genocídios com apagamento no Brasil. O genocídio indígena e o genocídio das pessoas que vieram da África, né? Que começou com a escravidão e algo que se perpetua até hoje. Então eu citei nominalmente. O que talvez as pessoas não concordem comigo é que o Bolsonaro faz parte de um genocídio que já acontece há centenas de anos. O genocídio indígena não começou com Jair Bolsonaro.
O que a gente tem é uma displicência muito clara, e aí eu fui dar uma olhada na denúncia da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, lá no Tribunal Penal Internacional, que é quem pode vir a abrir processo contra Bolsonaro e pode vir a, quem sabe, julgá-lo, e eles tratam o Bolsonaro como um genocida indígena. Eu já falei aqui e vou repetir. O genocídio tem 2 critérios básicos para ser genocídio. É mais do que fazer muita gente sofrer. É mais do que isso. Ele tem que ter como alvo um grupo racial, religioso, nacional ou étnico. Então, configuraria ali, os indígenas configurariam um alvo do genocídio bolsonarista. Se vocês quiserem especificar o genocídio bolsonarista, eu entendo como um genocídio de séculos. E tem que ter a intenção. E na denúncia da PIB lá no Tribunal Penal Internacional, eles usam a palavra intenção. E a intenção, eles não dizem que há uma intenção de matar os indígenas. Eles dizem que há uma destruição intencional das instituições de proteção dos direitos indígenas e socioambientais. Perceberam o cuidado? A intenção não é de destruir os indígenas, mas a intenção de destruir as instituições de proteção dos direitos indígenas. Tem essa sutileza. Então, quando as pessoas falaram, você esqueceu do genocídio indígena, o vídeo era no contexto da pandemia, e no contexto da pandemia a gente não pode usar o termo genocídio, porque a pandemia foi algo que abarcou os brasileiros como um todo. É claro que aqueles que eram mais velhos, os mais pobres, os mais idosos, as pessoas com as doenças pré-existentes, sofreram mais. E as pessoas usaram isso, mas os mais velhos e tal, mas o genocídio, a definição não é algo que eu queira que seja. A definição é muito fechada. E essa intenção é muito difícil de configurar. E a gente tem que sempre separar desejo de análise, tá? Eu acho que se Bolsonaro fosse capaz se a gente não vivesse uma democracia, não tivesse um freio, ele teria promovido um genocídio indígena muito mais deliberado, com papéis escritos, com ordens muito claras, como houve os genocídios na história da humanidade. Mas, como diz a Articulação dos Povos Indígenas, que denuncia Bolsonaro ao Tribunal Penal Internacional, a intenção ali era na destruição das instituições de proteção aos indígenas, e não dos indígenas em si. Ou seja, é uma maneira um tanto quanto indireta de promover o genocídio. Porque num ambiente democrático, você não poderia ter um documento que configurasse uma intenção dolosa explícita. Por mais que eu acho que ele já declarou isso publicamente, que a cavalaria americana que fez muito bem, que dizimou seus próprios indígenas. Ou seja, a gente deveria ter feito mesmo, segundo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, gente, não me ataque, eu não estou louco, eu não estou defendendo, não estou passando pano para Bolsonaro. O que você tem que entender é que há uma sutileza ali que configura o genocídio. Eu não acho que o Bolsonaro é o primeiro genocida indígena. O genocídio indígena não nasceu no governo Bolsonaro. Isso é um projeto de séculos, assim como foi o extermínio da população vinda da África, né? O extermínio, a escravização e tudo mais. Então, entendam o Garrone no contexto. Aqui é uma novela, não é só um vídeo. Se eu pegar um vídeo, nesse vídeo eu não tratei de tudo, não vai dar. Por mais que eu esteja fazendo vídeos super longos, eu não abarco todos os assuntos aqui, tá bom? A seguir, Coluninha do Francisco. Coluninha do Francisco é o quê? Francisco retorna das férias. Como será que foram as férias dele? Eu já estou antevendo que Francisco, depois de... ele descansou muito nas férias. Então o que ele faz? Agora ele descansa mais um pouquinho, porque é basicamente isso que Francisco José faz. Então, a seguir, Coluninha do Francisco com o retorno das férias de Francisco José. Coluna do Garrone fica por aqui. Um beijo, tchau. Ouçam sofrência, tá bom? Até a próxima. Aí eu volto de viagem, olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui que voltou de viagem. Como é que foram as férias, Francisco? Devia estar com carinha de cansado. Como é que foi sua colônia de férias? Foi divertido? Ou você tá mais cansado ainda, tá descansando mais? Hein? Que cachorro mais lindão. Olha que carinha de cansado, gente. Que coisa mais linda que eu sou, gente. E assim, nas férias no sofá, voltou pra vida no sofá, né? Muito interativo esse cachorro, uma interação assim
E assim, é o lencinho com a pelanca por cima, que é a moda, assim, ó, pelanca por cima do lencinho. Né, bonitão? Com a linguinha pra fora, lindão. Lelelelelelelele. Lelelelele. Lindo.